Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no canal. É sempre uma grande alegria podermos iniciar as nossas manhãs buscando vibrar positividade e refletir em torno de obras como O Homem Integral, que nos fazem refletir sobre o nosso papel na sociedade, a nossa identidade. Bem, hoje eu os convido para que possamos juntos fazer a leitura do capítulo de número 26 e refletirmos em torno do texto da benfeitora Joana de Ângeles. Esse capítulo ele tem como título Observador, Observação e Observado. E a benfeitora, ela inicia o capítulo dizendo que anteriormente pareciam existir três posturas na situação de um observador: a pessoa, o objeto e o ato. Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar. O objeto se apresentava à distância sob observação e a atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-o das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. A pouco e pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que por sua vez se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja a onda. Permanecem em tal postura os critérios da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida que, de igual modo, depende do indivíduo observador. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício de todo um conjunto. Não há como se transferir para o outro a tarefa que lhe diz respeito. O excesso de esforço em um enfraquece-o, a favor negativo da ociosidade do outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da sua própria fraqueza, porém busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós, desde que o todo se refará, mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhando na harmonia geral, o homem deve contribuir de forma consciente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observando e em sintonia diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Bem, então, diante dessa leitura, a gente começa a perceber que durante nossa vida estamos o tempo todo observando e sendo observados. E é essa troca, né, é esse movimento que muitas vezes a gente vai perceber que é tão importante para o nosso desenvolvimento, né? É muito interessante nós percebermos que
Nós fazemos parte de um todo, mas nós somos seres únicos, individuais. Nós não somos, né, os únicos no mundo, mas a nossa identidade ela é intransferível. Então, o todo, né, é a integração desses vários eus que existem e que se observam e que são observados a todo momento. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado. A criatura, então, já não tem necessidade de se isolar. Nós precisamos uns dos outros para aprender. Nessa inteireza de unidade, todos nós somos responsáveis pela dinâmica social, pela dinâmica da vida. E é importante que nós busquemos sempre o equilíbrio. Aquele que se esforça em excesso, que assume todas as responsabilidades para si, muitas vezes acaba por exaurir suas forças, exausta-se, fica enfraquecido. Em contraponto, o outro, que não realiza as atividades que lhe cabem, que não desempenha bem o seu papel, acaba por ter fragilidades ali decorrentes da falta de movimentação, da presença da ociosidade em sua vida. É muito importante que nós tenhamos consciência, né, do movimento existencial e perceber que isso define de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem. Um homem que já não mais fique olhando só para aquilo que é ruim, que é negativo em si, que se sente inferior aos outros, eu sou incapaz de fazer, eu tenho dificuldades, mas um homem que consegue se colocar diante da vida e falar: eu estou aqui com coragem, força, determinação, bom ânimo e vou ofertar, né, o meu melhor, porque é uma dádiva, é uma bênção estar vivo, é um presente que nós recebemos, essa nossa oportunidade dessa existência aqui na Terra. Nós precisamos ser capazes de entender que o campo de luta é o mesmo para todos. Nós não podemos ficar achando que só a nossa situação é difícil, né? E a gente, quando começa a se lamentar, quando a gente começa a entrar nessas zonas de sombra, imaginando que os problemas só acontecem nas nossas vidas e não enfrentando a vida com coragem e bom ânimo, a gente acaba por contribuir para o desequilíbrio da vida como um todo. Nós precisamos entender, né, que para trabalhar para o equilíbrio geral, é preciso que a gente esteja lúcido, consciente da nossa responsabilidade diante da vida. A gente precisa trabalhar para manter esse equilíbrio. Hoje, particularmente, foi um dia em que eu estou me preparando, né? Vou sair daqui dessa reunião para me despedir de um companheiro que está retornando para a pátria espiritual, um amigo querido que nessa existência foi meu chefe no trabalho, né? E, e ele está desencarnando com 51 anos de idade aqui da Terra. E muitas pessoas olham e falam: nossa, mas um jovem, né, ainda tão promissor, uma carreira tão maravilhosa. E se nós olharmos somente na perspectiva da matéria, fica mesmo essa sensação. Mas ontem, vendo todas as homenagens que ele recebeu, todos os textos, eu pude perceber o quanto, nesses 51 anos de existência, ele realizou coisas maravilhosas. O quanto ele foi dinâmico, produtivo, o quanto ele utilizou das potencialidades que ele trazia consigo, expandiu essas potencialidades pelo bem comum. O quanto que ele educou, o quanto que ele trabalhou na orientação de jovens, o quanto que ele trabalhou pela pesquisa científica, o quanto ele mobilizou tantas pessoas e o quanto ele foi amado e querido por todos, se transformando numa pessoa verdadeiramente importante. Então, ele foi pleno na sua existência, de tal forma que, quando nós olhamos para a trajetória dele, não dá para a gente lamentar, foram apenas 51 anos. Foram 51 anos cheios de vida, plenos. Como muitos que chegam a 80, 90 não conseguem vivenciar, não conseguem fazer um terço do que ele fez,
porque não trazem essa coragem, essa alegria, esse amor pela vida, né? E talvez o segredo seja esse, que a gente possa amar a nossa existência, entender o nosso papel aqui de co-criadores e da nossa responsabilidade mesmo, de estarmos plenos diante das possibilidades que a vida nos traz, de não nos esquivarmos, de colocarmos desculpas para que possamos nos acomodar e deixar de fazer aquilo que a vida demanda de nós e que é o nosso papel na sociedade. Que a gente use desses bons exemplos, que a gente se inspire, para que a gente possa seguir e caminhar, fazendo sempre o nosso melhor, de forma lúcida, consciente, proativo, entendendo que tudo na vida é oportunidade de crescimento e aprendizado. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.